Olá, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Muito bem-vindo. E essa palavra é um tanto polêmica que nós vamos refletir hoje em cima do livro de Jeremias, capítulo 10. Eu quero te fazer uma pergunta. Você crê que existe alguma força em algum ídolo? Vou explicar melhor, né? Porque esse termo é o que está na Bíblia, ídolo, alguma imagem, alguma, né? Você tem o costume ali de daqui a pouco pedir algo para alguma imagem, reverenciar alguma imagem, né? Eu quero, com todo o respeito, dividir um trecho da Bíblia que eu encontrei muito interessante sobre isso, e com todo o respeito. Aqui no canal eu sempre digo, né? A fé é algo pessoal, a fé não se discute, a fé não se coloca assim, não se impõe, a gente não impõe a fé para ninguém, mas nós precisamos nos atentar ao que a Bíblia está escrito. E eu encontrei um trecho aqui, que até a gente vai ler um trecho bem grande, vou até colocar meu óculos aqui, que o subtítulo é assim, ó, Deus e os ídolos, no livro de Jeremias, capítulo 10, para a gente pensar, tá? Vou começar a leitura e vamos refletir em cima desse trecho. Ouçam o que o Senhor diz a vocês, ó comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendam as práticas das nações, nem se assustem com os sinais no céu, embora as nações se assustem com eles. Os costumes religiosos das nações são inúteis. Olha, prestem atenção no que está escrito aqui no versículo 3. Os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta. Um artesão a modela com o seu formão. Enfeitam-na com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos, para que não balance. Como um espantalho numa plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar e têm que ser transportados porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nem mal nem bem. Não há absolutamente ninguém incomparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Aqui eu quero fazer uma pausa no versículo 6. Então, o que a gente já leu até aqui? A gente acha que, talvez, né, você que está me escutando, você pense que essa prática aí de adorar imagens ou de reverenciar imagens, ídolos, como a Bíblia coloca aqui, é algo novo, mas não é algo novo. Vê que muito tempo, né, o profeta Jeremias foi instruído por Deus para instruir o povo em relação a isso. Porque ele vem falando aqui, né, ó, não, ele dá uma ordenança, né, não aprendam as práticas das nações. Os costumes religiosos das nações são inúteis, então ele vem falando assim, olha, o que que acontece? Se corta uma árvore lá na floresta e dessa árvore vai se fazer um ídolo. E também diz assim, ó, como um espantalho numa plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar, eles são transportados por nós porque eles não conseguem andar. E aí fala assim, ó, não tenham medo deles, pois não podem fazer nem o bem nem o mal. Olha que interessante. E aí vem falando assim, né, no versículo 6 que a gente leu, não há absolutamente ninguém comparável a ti. Então, quantas vezes, quem sabe a gente tenha já um costume, assim, né? Ou já teve um costume de pedir determinada bênção para algum ídolo, de juntar um dinheiro para ter um ídolo ali na nossa casa, para a gente fazer um altar, assim, para pedir coisas, né? Para agradecer. Ou muitas pessoas que têm o costume, assim, de fazer uma peregrinação para pagar alguma bênção que teve, que alcançou. Assim, e como eu disse no início desse vídeo, com todo o respeito, eu quero colocar essa palavra, mas eu não posso distorcer o que a Bíblia diz, né, em relação a todo esse capítulo 10. Aqui vem falando que
para a gente não aprender as práticas das nações. Fala qual é a inutilidade dos ídolos, né? Nós mesmos, o ser humano mesmo constrói um ídolo, por mais que aquela pessoa daqui a pouco tenha é uma representação ali, né, de uma pessoa que aconteceu um grande milagre na vida dela, ou que apareceu lá em determinado lugar, e aí outras pessoas alcançaram uma bênção, milagres, né? Aqui também fala assim, ó, nem se assustem com os sinais do céu. Então quer dizer o seguinte, que eu entendo, né, por essa parte aqui. Naquela época já esses ídolos, eles também já davam sinais, né? Davam sinais para validar a fé das pessoas que acreditavam, né? Porque a Bíblia é muito clara, existe só um Deus, né? Existe só um Deus com D maiúsculo. O que não é e também a Bíblia fala, não faz imagens, né, do que tem no céu ou debaixo do céu. Não tem. Deus determina na sua palavra para a gente não fazer imagem, para não reverenciar a imagem, né, não adorar a imagem. E então vamos continuar. No versículo 7. Quem não te temerá, ó Rei das nações? Esse temor te é devido entre todos os sábios das nações e entre todos os seus reinos. Não há absolutamente ninguém comparável a ti. São todos insensatos e tolos, querem ser ensinados por ídolos inúteis. Os deuses deles não passam de madeira. Prata batida é trazida de Tarsis e ouro de Ufaz. A obra do artesão e do ouvires é vestida de azul e de vermelho. Tudo não passa de obra de hábeis artesãos. Então, o que ele vem falando aqui? O ouro traz de algum lugar, a prata de outro lugar. Vem falando sobre isso. São todos insensatos e tolos, querem ser ensinados por ídolos inúteis, né? Porque tudo não passa de obra de hábeis artesãos. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro, Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando Ele se ira, a terra treme, as nações não podem suportar o seu furor. Digam-lhes isto, estes deuses que não fizeram nem os céus e nem a terra, desaparecerão da terra e debaixo dos céus. Mas foi Deus quem fez a terra com seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria, estendeu os céus com o seu entendimento. Ao som do seu trovão, as águas no céu rugem e formam-se nuvens, desde os confins da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Estes homens todos são estúpidos e ignorantes. Que forte, não sou eu que estou falando aqui, viu? É a própria palavra que está falando. Cada ouvires é envergonhado pela imagem que esculpiu. Suas imagens esculpidas são uma fraude, elas não têm fôlego de vida. São inúteis, são objetos de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. Aquele que é a porção de Jacó nem se compara a essas imagens, pois ele é quem forma todas as coisas. Israel é a tribo de sua propriedade, Senhor dos exércitos é o seu nome. Então aqui foi uma instrução que o profeta Jeremias deu para o povo de Israel, porque o povo estava aprendendo práticas de outros povos, né? E Deus foi muito claro em dizer, né, que ele não queria que adorasse imagens, não queria que fizesse imagens do que tem no céu, do que tem debaixo, nem imagem dele mesmo. E muito menos o ser humano adorar imagem, e quanto menos outras imagens de outros deuses, né? Então, já no passado já existia essa prática. E aqui o profeta usou palavras bem fortes, né? No versículo 14 fala, esses homens são estúpidos e ignorantes. E eu sei que muitas vezes a gente pratica determinadas crenças religiosas, assim, na maior, a gente daqui a pouco foi ensinado lá pelos nossos pais, ou a gente pratica com certeza, com a maior convicção, com a maior fé. Muitas vezes a gente tem a nossa fé validada por milagres, né? Mas a gente está no mundo espiritual.
né? E existem dois caminhos, né? Existe o caminho da verdade, existe o caminho da mentira. Existe o Deus verdadeiro com D maiúsculo, existe os deuses, né? Que não são o Deus verdadeiro, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Com todas as instruções bíblicas. E também uma coisa assim, né? Por mais que a gente tenha um carinho lá, talvez um apego de infância a determinado ídolo, eu vou colocar assim como é a palavra, como é o que a palavra está dizendo, esse termo. Mas se a gente parar para pensar, assim, mesmo que a gente tenha essa convicção, essa crença, né, nesse ídolo, mas a gente tem que ir direto à fonte, que é Deus, né? Que é o principal, é Deus e Jesus Cristo. E o Espírito Santo, é a Trindade, né? E se comunicar com Deus, é ouvir a voz do Espírito Santo, é orar em nome de Jesus, é estudar a Bíblia. A gente sempre tem que ir direto à fonte, porque aí não vai ter erro. Muitas vezes a gente se equivoca na nossa prática porque a gente não vai na fonte, porque a gente vai escutando coisas paralelas ou absorvendo crenças e convicções religiosas paralelas que não está na Bíblia e, aliás, está até bem contra o que a Bíblia diz, né? A Bíblia, nos 10 mandamentos, é muito clara em dizer para a gente não fazer imagens, não adorar imagens, né? Então, isso pode dizer assim, do Antigo Testamento. Mas a gente tem também várias instruções aqui no livro de Jeremias. Além desse versículo 10, tem outras instruções também dentro desse livro de Jeremias que o profeta fez para o povo naquela época e que serve para nós. Tudo é instrução também para nós, não ficou lá no passado. Porque aí a gente consegue compreender o que é importante para Deus, o que está no coração de Deus. Deus deseja ser o único soberano da nossa vida. Deus não deseja dividir a glória dele com ninguém, com nenhum Deus com D minúsculo, né? E então a gente precisa ir direto à fonte, orar direto a Jesus, a Deus, né? Escutar, ter o Espírito Santo dentro de nós. Isso é o básico. Às vezes a gente complica demais as coisas, né? Então, quando a gente deveria simplificar. Então, a fé é simples. A fé é orar para Deus, né? A fé é ler a Bíblia. A fé é ter comunhão com Deus, né? A fé não é pagar penitência, a fé não é a gente fazer promessas e a fé é simples, a nossa fé em Deus é simples. Então esse vídeo é um vídeo de instrução de acordo com a palavra, um vídeo de instrução com carinho e com respeito, né? E se você daqui a pouco por muito tempo sentiu nesse vídeo que daqui a pouco, por muito tempo da sua vida, você teve essa crença aí de adorar ídolos, né? De orar para ídolos. Não se sinta acusado e rejeitado por Deus, culpado no sentido assim de culpa, assim, de rejeição, né? Que Deus está bravo com você, decepcionado, não sinta isso, porque a gente se equivoca muitas vezes. O importante é a gente voltar a nossa fé, a nossa vida, para o que está a palavra de Deus, né? Que aí não tem erro, a gente precisa ler toda a Bíblia no contexto que era da época, né? Não pedir discernimento do Espírito Santo, porque às vezes mesmo lendo a palavra, às vezes a gente pode também se equivocar. Por que existem tantas religiões, né? Tem igrejas que pegam um trechinho só da Bíblia para justificar algumas práticas, alguns costumes. Então, por isso existem tantas religiões. A gente precisa, religiões cristãs, tantas igrejas, tantas regras, né? A gente precisa pedir a sabedoria de Deus, do Espírito Santo, sempre, né? E esse arroz com feijão aí simples, básico e muito, muito importante, né? Essencial. Assim como o arroz e feijão é essencial para nossa saúde, para nossa nutrição, é a gente buscar Deus. Oração a Deus, oração a Jesus e leitura da palavra.
Se a gente seguir esse básico, a gente deixa de lado as outras coisas, segue só esse básico, vai pedindo orientação para Deus, vai pedir discernimento, não precisa ter nenhum sentimento de menosprezo, de raiva, nada, não precisa ter sentimento de culpa e de rejeição. A gente vai aprendendo passo a passo, de acordo com a palavra, né? Com um espírito humilde e ensinável, porque isso que é importante. A gente não deve ser assim ao dono da verdade, né? A gente tem que estar humilde para aprender. A gente sempre pode aprender, a gente sempre pode se equivocar, retomar o caminho, né? Retroceder. Então é importante a gente ter esse coração humilde e ensinável, disposto a aprender e fazer a vontade de Deus. Espero que esse vídeo tenha te edificado. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com mais pessoas, se inscreve no canal. Abraço e até o próximo vídeo.